Paraíso é um bairro, quase um distrito, ou um gueto, se assim se preferir. Distante da cidade, perto do mato, dos morros, dos córregos, das cobras peçonhentas, das pessoas que não falavam português até poucos anos atrás. Fica ao sul do que foi o centro da antiga colônia. Mesmo depois de alçada município, a colônia nunca deixou de existir. Hoje é uma grande cidade, mas é ainda colônia. Cresce sem deixar de ser. Onde anos atrás se dizia que era cidade, agora se diz o centro. Paraíso fica tão distante do centro que muitas pessoas que lá vivem nunca viram a cidade. Muitas pessoas dali também nunca viram o mar. A totalidade nunca viu o horizonte rente ao chão. O lugar é um vale fechado, íngreme, úmido e estreito, onde o sol só alcança a iluminar completamente ao meio-dia dos dias de verão. Quando então fica insuportavelmente quente, abafado, e seus habitantes passam horas tediosas e sufocantes enquanto esperam a chuva de fim de tarde. Chuva de trovoada, que chega lavando as plantas, a estrada de terra, lavando os quintais, os bichos e as flores. Volta e meia, a chuva é demasiada. Se ocorre de dia, as pessoas passam o tempo todo olhando o quanto os riachos aguentam os despejos da montanha. Quando chega a noite, os olhos não se fecham um segundo enquanto qualquer ruído é um sinal de alerta. O riacho torna-se rio, a queda d'água torna-se catarata, a água torna-se lama e, vez por outra, alguém morre afogado. Famílias perdem suas casas, os bichos são levados pela enxurrada e alguma árvore despenca do barranco, obstruindo a passagem pela estrada. Esse é o primeiro parágrafo do Paraíso Paraguai, que é um livro... Esse é o primeiro parágrafo do Paraíso Paraguai, que é um romance que procura descortinar algumas questões a respeito da origem dos habitantes de um bairro de uma cidade alemã no sul do Brasil. Para quem não é do sul, isso às vezes fica distante de compreender, mas por aqui a origem é sempre uma coisa muito importante para as pessoas. Os sobrenomes das pessoas importam muito nas suas relações sociais. Nesse caso, eu optei por contar a história de uma família que vive distante do centro da cidade, ou seja, ela não é urbana, ela vive entre a fábrica e o campo. E por um acidente, essa família começa a ter contato com a sua história, desde o primeiro alemão que chega ao Brasil, o William, nós não sabemos o seu sobrenome, isso é uma ironia, que é obrigado a ir lutar na Guerra do Paraguai. A família em questão, que por esse acidente ouve essa história, descobre essa história, não tinha a menor ideia de onde eles viessem, como costuma ser por aqui.
desde os anos 80, dos 70 para os 80, desde o pós-guerra, a questão da germanidade, desse sentimento de ser europeu, ele atravessa as relações sociais, desde a coisa pública até as relações em si. Essa construção de uma Alemanha em território brasileiro, que é uma farsa, ela cobre muitas questões do passado antigo e do passado recente. Uma delas é isso, é sobre o voluntariado, que é na verdade obrigado a ir lutar na Guerra do Paraguai no final do século XIX, e em que vão lutar sobretudo pessoas pobres, homens brancos pobres. Essa construção de passado também ignora o genocídio indígena promovido pela coroa e as bandeiras que chegaram aqui antes dos imigrantes e pelos próprios imigrantes e seus descendentes. Essa construção de passado ignora que tenha havido um massivo movimento fascista em Santa Catarina, denominado Ação Integralista Brasileira, que era um fascismo à brasileira e que teve aqui no estado, em Santa Catarina, o maior número de prefeituras, quando o integralismo era um partido, e um número imenso de apoiadores, de homens e mulheres que se vestiam com um uniforme integralista, que era uma espécie de fardamento, e faziam isso às claras. Também se ignora a quantidade de nazistas históricos do estado e de toda a região. Se ignora porque se costuma dizer hoje que Blumenau não tem habitantes negros, e se ignora uma série de questões. Nesse caso, eu tratei de procurar descortinar algumas dessas questões através da história de uma família. Uma família que, ironicamente, também não tem sobrenome. E que vive nesse lugar dessa cidade, ignorando muitas das coisas do mundo, pelo isolamento, pela falta de instrução escolar, pela ausência do Estado e pelo temor de que, quando a guerra chegasse, a Segunda Guerra Mundial, eles não fossem reconhecidos como alemães, já que eles eram, nesse momento, a segunda, terceira geração de filhos de imigrantes no Brasil. A história passa por diversos desses momentos. Pela Guerra do Paraguai, pela abolição da escravatura, pela lei de nacionalização do ensino do governo Vargas, que é quando o idioma alemão, o italiano e o japonês são proibidos de serem falados. E passa pelo golpe militar e a consequente ditadura na década de 1960. Tudo isso atravessado por a história de um baú que a velha Olga teria enterrado com os seus pertences mais valiosos,
e as revelações que são feitas de que o passado, infelizmente, não é tão bonito como a gente se acostumou a pensar. Esse é o meu romance, Paraíso Paraguai, que eu espero muito que vocês leiam e gostem e comprem na campanha de financiamento coletivo que está rolando nesse link que eu vou colocar aqui. Uma boa leitura a todos e eu espero que essa obra ajude mais uma vez a gente compreender de onde vem, para a gente poder saber aonde tem que ir.